Querido Mestre Jesus, nosso divino benfeitor, que alegria, Senhor, este encontro para o estudo desta noite. Abençoe-nos, Senhor, com a tua paz, com o teu amor, que possamos ter conosco nestes momentos de reflexão e aprendizado a visita dos nossos benfeitores espirituais. Estas presenças de bondade e de amor possam nos envolver, nos amparar, nos inspirar nestes momentos que para nós são uma alegria, Mestre. Onde estaríamos, Senhor? O que estaríamos fazendo das nossas vidas se não estivéssemos compreendendo que somos filhos de Deus, destinados à perfeição, destinados à luz, à vida verdadeira? O que estaríamos, Senhor, fazendo de nossas vidas neste mundo se não soubéssemos que estamos numa escola e que todo bom aluno deve aproveitar as oportunidades para aprender e se aperfeiçoar? Por isso, Senhor, agradecemos pela bênção do conhecimento espiritual, por termos em nossas vidas estes livros, este aprendizado que nos vem dos mundos superiores, e são mapas nos permitindo encontrar o caminho de volta para casa. Nós agradecemos, Mestre, a oportunidade de estarmos reunidos entre amigos e pedimos que os nossos benfeitores possam nos inspirar o Alexandre, que fará a apresentação, e nós possamos todos aproveitar estes conhecimentos tão importantes sobre a vida espiritual. Receba, Senhor, a nossa gratidão, os nossos benfeitores possam sentir o nosso carinho, a nossa gratidão, que nós possamos todos juntos enviar-lhes o nosso carinho e agradecemos estas presenças em nossos lares, pedindo que possam permanecer conosco, amparando as nossas vidas, amparando os nossos familiares, os nossos amigos e aqueles que não puderam comparecer. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Já está, já está aberto a ler. Temos hoje a segunda parte do capítulo 7. Estão vendo a apresentação? Estamos sim. Sim? Uhum. Então tá bom. Só tirar aqui da frente. Então, continuamos com o capítulo 7, né? É a segunda parte. A Luciana fez a primeira parte. Então, vamos lá. Então, só para a gente relembrar rapidamente, né? Eles estavam passando a noite, o Gubi, o André e o Eloy estavam passando a noite naquele quarto de janelas gradeadas, né? Então, pela manhã, um mensageiro, um sacerdote do Gregório, avisa os três, né, que eles têm um tempo livre. Que
O Gregório vai recebê-lo só mais tarde, né? Então, André relata que a noite que eles passaram lá foi extremamente aflitiva, né? Era um ambiente pesado, o ar era sufocante, eles ouviam vozes perturbadoras também de gente que passava próximo das janelas, né? E aí o Gulb os convida para uma excursão educativa, né? Nesse tempo livre que eles têm, com o objetivo de estudar os ovoides, né? Então eles saem de lá, eles percorrem as ruas repletas de espíritos deformados, perturbados, que lembram, que segundo o André Luiz lembram alienados mentais, né? Então são entidades, ele diz que são entidades que vivem entre o desespero e a ignorância. Então Gubbio explica que essas mentes estão presas nas ideias fixas, né, e obcecantes, e perderam todo o senso de beleza, moral, ordem e também de harmonia, né? Então, ele diz que o cenário era desolador, eram edificações cobertas de lodo, né? Vegetação escassa, o cheiro era ruim, e eles ouviam gritos de dor constantes, né? Aí o grupo, os três chegam num vale, né? Num vale repleto de abismos e furnas, né? Onde tem multidões de espíritos que estão em sofrimento. O André Luiz diz que parece uma visão comparável ao inferno, né? Ele diz que ainda que é o pior quadro que ele já viu até então, né? Então deveria realmente ser uma visão não uma visão feia, né? Uma visão do inferno. Aí Gubbio esclarece que esses espíritos são os espíritos que abusaram do dom da vida, né? Que ficaram mergulhados na ociosidade e no egoísmo. E agora estão expiando seus próprios erros em longos períodos de dor, né? Então Eloy pergunta se há algum socorro para tamanha miséria espiritual, e o Gubbio responde que a redenção opera com Jesus em toda parte, embora de forma lenta e paciente. Então eles continuaram descendo, né? Ao descer alguns metros, o grupo encontra uma mulher, né, pálida, fraca, caída no chão, né? E aí meio que aqui começa a minha parte. E aí o Gubbio pergunta para o André: Você está vendo realmente, André? Olha para ela e repara, né? O que que você vê nela, nessa mulher caída no chão? E aí o André Luiz fala, reparo sim, reparo que tem a existência de três figuras vivas que se lhe justapõem ao espírito, apesar de expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa, né? Ele diz que pô, as três entidades pareciam gelatina, uma coisa fluida e sem formas, sem uma forma correta, né? Definida. Ah, André percebe as três formas ovoides ligadas à mulher, perceptíveis por uma intensa concentração espiritual. Aí o Gubi explica, né? São entidades infortunadas, entregues à vingança, gastaram o espírito sob tormentas de desespero. Estão imantadas à mulher que odeia. Então ele comenta: a mulher ainda não aprendeu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Aí ele prossegue. E ele repara, né? A mulher sofredora estava envolvida num halo de força cinzenta escura, e ao perceber a presença do grupo, ela grita em desespero: Joaquim, onde está Joaquim? Digam-me por piedade, para onde o levaram? Ajudem-me, ajudem-me. O Gub tenta acalmá-la com serenidade, né? Mas continua o foco na análise espiritual. Então ele orienta o André e o Eloy. Examinem os ovoides, sondem magneticamente com as mãos, né? E aí o André obedece, ele toca e diz, toquei o primeiro ovoide, né? E notei que reagia positivamente. Liguei-me num ato de vontade. Minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma e assombrado, ouvi gemidos e frases longínquas pelo fio do pensamento. Então Ovaide dizia: Vingança, vingança, não descansarei até o fim. Essa mulher infame me pagará. Aí ele fala que repetiu a experiência com os dois outros e o resultado foi parecido, foi idêntico, né? Os dois outros exclamavam: assassina, assassina, né? Então a gente vê aí a monideia, né?
E a monoideia é a causa e a consequência ao mesmo tempo. É complicado isso, mas é uma coisa que eu estava pensando. Porque durante a obsessão, a fixação em uma única ideia pode dar um início ao desequilíbrio espiritual, mas depois acaba sendo fortalecida por esse mesmo desequilíbrio, né? Então, a pessoa dominada por esse pensamento fixo, seja de ódio, vingança, desejo, remorso, ela acaba criando um campo mental fechado, né? Que acaba se retroalimentando, né? Pelas suas próprias vibrações. Então acaba realmente virando um circuito fechado, essa monoideia, né? Que começa com esse desequilíbrio, mas acaba sendo alimentado pelo próprio desequilíbrio. Então o Gubi continua, né? O Gubi explica. O Joaquim, citado pela mulher, é o companheiro de vida passada, provavelmente já reencarnado. A mulher aguarda a oportunidade para retornar à reencarnação. Essa mulher foi no passado senhora de escravos, tirânica e egoísta. Então, qual que é a história dela? Ela casou-se com o homem mais velho, né, o Joaquim, que mantinha laços afetivos com uma escrava humilde, né? E ela descobriu esse caso, movida pelo ciúme e orgulho, ela maltratou a escrava e acabou vendendo seus dois filhos, né? Acabou separando ela dos dois filhos. E a escrava acabou morrendo de febre, tristeza, e os filhos foram punidos e humilhados até morrerem de tuberculose, né? Então, após a morte da mulher, a, a mãe, né, a escrava e os filhos reuniram-se no plano espiritual, revoltados, e ficaram nessa ideia de vingança, né? Então, os três espíritos se juntaram com esse desejo de vingança contra essa mulher que já estava enfraquecida pelo remorso. E o remorso, nesse caso, foi a porta de entrada, né? Foi onde eles conseguiram se agarrar nela, né? Entre aspas. Foi essa porta de entrada da obsessão. Então, os três, não obstantes convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente, os três, né? A mãe e os dois filhos, nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco. Quer dizer, receberam vários espíritos afins, né, espíritos amigos, mais elevados, tentaram ajudá-los, mas eles não aceitaram, não cederam, continuaram seu plano de vingança e, e pegaram justamente no remorso dela, né? Potencializaram o remorso nela, que já estava altamente debilitada, né? Então ele prossegue. Dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta capazes de acentuar-lhe as perturbações. Adoeceu ela gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Então ela adoeceu e o que a gente entende é que ninguém foi capaz de diagnosticá-la, né? E muito menos encontrar uma cura. Mal sabiam a doença que ela tinha, né? Souberam entender a doença que ela tinha. Aí ele continua: embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico. Arrasou-se-lhe o corpo físico pouco a pouco, incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior, que corrige desvarios íntimos e faculta a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas. A desditosa fazendeira sofreu, insulada no orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho. 10 anos de mágoas e constantes e indefiníveis. É complicado esse parágrafo. Então, apesar dela receber ajuda dos médicos e padres, ela não conseguiu melhorar, porque o orgulho e o sentimento de mágoa a impediram de se abrir para o bem, para essa ajuda, para receber essa ajuda, né? Então, o que a gente entende aqui é que em mais ou menos 10 anos ela veio a óbito, né?
mesmo com a tentativa das ajudas dos padres, dos médicos, bom, ela acabou vindo a óbito, né? E aí ele diz aqui, claro que ela possuía, por sua vez, amigos espirituais prontos a lhe estender generosas mãos por ocasião da morte do corpo. Contudo, quando não enseguecemos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. Quer dizer, quando a gente está cego pelo mal, né, somos incapazes de ver, a gente é incapaz de se abrir para receber essa ajuda, né? Ela estava cega de, né, pelo mal, como ele diz aqui. Então, após desencarnar, ela continuou perseguida pelas vítimas do passado, né? Ela estava presa ao medo e à culpa, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa em virtude de vibrações vibratórias do medo perturbador. Quer dizer, o medo e a culpa dominaram tanto que ela perdeu essa força de reagir, ela ficou paralisada. Então, ela foi vítima fácil para esses obsessores, né? E aí ele prossegue: padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor, mas o ódio trocado, permutado, é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Então, mesmo recebendo ajuda espiritual do alto, ela deixou-se dominar pelo ódio, e o ódio cega, né, e impede essa renovação pelo amor. Então ele continua desencarnado, o esposo veio semilouco encontrá-la no mesmo abatimento invencível, incapaz de socorrê-la, em vista das próprias dores que os constrangiam a difíceis retificações. Então Joaquim ainda tentou, né? Veio ao encontro dela, mas ele mesmo estava numa condição muito difícil, foi incapaz de socorrê-la, né? Devido às próprias dores, e acabou partindo para a reencarnação. Então ele continua lá: os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável, e ainda mesmo depois de perderem a organização perispíritica, perispirítica, aderiram a ela com os princípios de matéria mental em que se revestem. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, ligaram uns aos outros como uma algema de bronze, né? Então eles ficaram algemados aí, tanto pela revolta, pelo pavor do desconhecido, da morte, essa falta de perdão, então eles ficaram completamente ligados aí. Então a infeliz perseguida, na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes através de inconfundível acústica da consciência. Então ela vive atormentada, né, ouvindo essas vozes, apesar de não os vê-los, não vê-los, mas sente-lhes a presença e escuta a voz deles, né? Então diz que ela tem um comportamento quase de um ser irresponsável, né? Sem rumo, né? Então ela vive atormentada, clamando pelo companheiro Joaquim, né? E aí, bom, o Joaquim já tinha partido para reencarnação. O Gúbio fala que ela vai reencarnar também, né? E aí a gente já viu algumas vezes, né? O André Luiz pergunta, fala, poxa, então acho que eles vão vir como esses três atormentados vão acabar vindo como filhos dela, né? E o Gubi fala assim, essa mulher vai retornar à carne, mas vai retornar seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão junto dela o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Então o André fica surpreso, ele pergunta, mas então eles vão acompanhá-la desde o começo? Porque nem no momento de reencarnar eles vão se separar. E aí o Gubi fala, ele lembra que em outras reencarnações há sempre cuidados especiais e ajuda de espíritos superiores, né? E o Gubi responde que isso acontece quando os reencarnantes têm uma missão nobre, mas existem muitos casos diferentes, né?
Milhões de almas culpadas voltam à vida por imposição, né? Então a gente vê a reencarnação imposta aí, né? Para expiar as faltas graves. Não quer dizer que ela não tem ajuda. A gente viu que ela recebeu um monte de ajuda aí, mas devido à ligação tão forte que eles têm, né? É inevitável que ela seja acompanhada por eles desde o começo, né? Parece que eles só se preocupam, só vão ajudar os que têm uma proposta nobre, uma missão nobre. Não. A gente já viu que ela recebeu muita ajuda, vai continuar recebendo, mas é inevitável que ela vá junto, que os três caminhem juntos, né? Reencarnação, né? Mesmo eles em espírito ainda vão acompanhar. Então, nessas situações, o espírito responsável pelos desequilíbrios torna-se o centro que atrai os outros envolvidos. Essas consciências perturbadas por sua culpa. Esse espírito responsável pelos desequilíbrios passa a conduzir junto delas o longo e difícil processo de reajustamento espiritual. Então, a pessoa que gerou os desequilíbrios inevitavelmente vai atrair as vítimas, né? A pessoa que é responsável, isso é bonito também, porque a pessoa que é responsável, que gerou todo esse desequilíbrio, né, a moça, também vai ser responsável por guiar todo esse processo de reajustamento, todo esse processo de redenção. Então, como ela foi culpada disso, ela tem a responsabilidade de guiar todo esse processo de reajustamento dos três, né? E aí o Google prossegue, né? Fala, por que que você está assombrado, André Luiz? Por que a estranheza, né? Os princípios de atração governam o universo inteiro, a gente não foge disso, né? Nos sistemas planetários, por exemplo, nos sistemas atômicos, vemos o núcleo e os satélites. Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não são diferentes. Então ele fala: se os bons representam centros de atenção dos bons espíritos que se lhes afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que também estão extraviadas, né, que não estão no caminho reto. Então ele fala: elevemo-nos com aqueles que amamos e redimimos, ou rebaixemo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Eu estava vendo uma palestra e aí depois eu fui fazer uma pesquisa e realmente só existem dois livros do Chico, de todas as obras psicografadas pelo Chico, que tocam os ovoides de forma direta, falando sobre ovoides, que é o livro que a gente está lendo, Libertação, o capítulo 6 e 7, e o livro Evolução em Dois Mundos. Então eu trouxe um trechinho do outro livro que fala a respeito dos ovoides. Então eles falam, o André Luiz cita como parasitas ovoides. É um capítulo que trata sobre vampirismo e, de fato, ele trata verdadeiramente como um efeito parasita, né? Então ele fala lá, inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolve sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto da calculada atenção e, auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, acusando, passo a passo, enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função. Então, o que que eu entendi aqui? Que muitos ficam nessa. Eu escrevo em azul aqui, porque senão eu pulo tudo e eu perco meu pensamento. Então, eu escrevo o que eu preciso dizer, gente. Então, muitos ficam nessa fixação monoideística durante muito tempo, né? E acabam perdendo mesmo essa noção do tempo, né? A gente vê em muitas reuniões mediúnicas, a gente vê.
pessoas estão 100, 200 anos num propósito de vingança, né? E a gente se pergunta, nossa, mas como tanto tempo e não vê o tempo passar, né? Então ele fala que eles mesmo perdem a noção do tempo, né? Então essa fixação em uma ideia deixa os órgãos psicossomáticos sem uso, inativos. Então eles acabam atrofiando e retraindo. Então eu entendi que por isso que o espírito se retrai sobre si mesmo e acaba mesmo perdendo a forma humana, né? E virando quase um ovo, né? Porque por falta de uso, os órgãos psicossomáticos acabam se retraindo, né? Pois o César me corrige se eu estiver errado. Então, ele fala lá, assemelham-se a ovoides vinculados às próprias vítimas, que, do modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação. A face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente que alimentam no próprio cérebro através de ondas mentais incessantes. Então, eles lançam ondas mentais para o cérebro de forma incessante e acabam gerando essa simbiose, né? Recebe, aceita, envia, aceita e acaba virando esse ciclo, né? E aí ele continua: nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, à saculina carcine. A saculina sarquina, eu vou explicar melhor no próximo chart, é um parasita do reino animal, né? E, e ele prossegue que provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, enraiza-se depois nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária. Então você vê que também é um caso de que o parasita ele acaba perdendo a forma, né? Como os ovoides. Então, no tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas. Situação essa que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Então, o que que é a saculina carcine, né? Então, ele diz aqui, eu procurei, a saculina carcine é um parasita marinho que pertence ao grupo dos crustáceos, né? Parentes distantes dos percevejos do mar, mas diferente dos percevejos do mar que vivem presos a rochas, a saculina vive dentro de caranguejos, literalmente roubando-lhes o corpo e a vontade. E como é que é o ciclo de vida desse parasita? Então, no início, ele é uma larva livre, microscópica, com órgãos complexos, então ele possui olhos, patas, aparelho digestivo, sistema nervoso, como um ser humano. Tudo bem, ser humano não tem patas, né? Mas quando encontra um caranguejo hospedeiro, perfura o corpo dele e injeta uma pequena célula no interior. Essa célula se espalha pelos tecidos e consome o corpo do caranguejo por dentro, como uma planta parasita. E como eles se transformam? Uma vez instalada, né, o parasita perde todos os órgãos originais, deixa de ter cabeça, olhos, patas e boca, e transforma-se numa massa de células semelhante a um saco gelatinoso. Quer dizer, parece muito a descrição dos ovoides, né? Também acabam perdendo a forma. Então, o parasita e parasitada, eles acabam vivendo totalmente dependentes um do corpo do outro, sugando-lhe os nutrientes e controlando o seu comportamento, até a morte do hospedeiro. Então, é um exemplo fascinante, né? O primeiro tem que entender de biologia para dar um exemplo desse. Segundo, que é um exemplo muito, muito próximo, né? Então, que vê que obsessão é coisa séria, né? Não é brincadeira. Pode controlar a pessoa literalmente e pode até acabar matando a pessoa, né? Então é isso, meus amigos. A explicação de hoje é essa.
Obrigado, Alê. Obrigado pela apresentação. Obrigado. Muito bom, pessoal. Muito obrigado, Ali. Então, posso iniciar os comentários. Realmente muito ilustrativo, né? Que ele use esse exemplo, né? Desse ser, desse parasita, que reflete realmente o que acontece, né? No caso dos ovoides. E, e eu fiquei pensando, né? No caso dessa moça, que vai reencarnar, né? Então, imaginemos as situações que nós podemos considerar. A mãe que vai receber essa moça, ela está recebendo quatro consciências. Então, você vê que isso, né, não tá explicado, mas a gente pode imaginar. É lógico que são consciências ligadas a ela, mas ela vai estar ligada à mãe, né? Depois vai ser uma criança provavelmente Você está falando atormentada da mãe dessa mulher que vai da mãe encarnar, da mulher que vai encarnar. com os três que estão ligados a ela. São Então, quatro, quatro. né? Eu não sei se eu tirei, mas diz que ela vai ter uma infância muito atormentada e doente. Exatamente. Então, provavelmente vai ser uma criança que vai ter pesadelos desde muito cedo, que vai ter uma certa esquizofrenia, né? Então, vai ser um longo processo, né? De E aí a gente pode imaginar, por exemplo, que o que acontece quando nascem, né, crianças que nascem grudadas, né, que Ligadas são por uma parte na cabeça, né? ligadas, por exemplo, Só né, ou que pelo têm o corpo, mesmo né? corpo, né, e duas cabeças. A gente vê essas anomalias, né, como erros médicos, biológicos, acidentes, Acidente genético, substâncias, né? né? Acidentes genéticos, uso de substâncias. Mas em muitos casos, né, nós podemos imaginar que sejam espíritos longamente, né, conectados por situações kármicas. Então eu fiquei pensando, né, na situação dessa criança, tadinha, que imaginemos que ela possa, né, receber desde cedo o passe, né, que ela possa receber a atenção evangélica, né, tudo isso poderia ajudar, né, com muito, seria um recurso inestimável, na verdade, para tanto a mãe quanto para essa criança e esses espíritos. E ela vai ser aquele tipo de menina, né, que vai crescer atormentada pela ideia de ser mãe. E porque, na verdade, vai ser a forma, né, dela sair desse processo. Então, olha quanto tempo, né, vai levar para que ela possa começar, talvez, resolver essa situação, né? Então, é realmente André Luiz nos desvendando, né, um- uma situação Uhum. que a gente não sabe, né, tamanho da complexidade que tem isso, né? Quer dizer, ele nos dá uma ideia do tamanho da complexidade, né? Quantos problemas vão envolver todo esse processo, né? Então é realmente gigantesco, né? A situação é realmente complexa. Você falou alguma coisa? É, imaginemos só, é uma situação complexa que envolvendo todos esses espíritos. E aí eu fiquei pensando, né? Onde que tudo começou? Todos esses problemas, onde é que tudo começou? Nós estudamos no livro Pensamento e Vida que existe um ciclo, né? Existe uma cadeia de eventos, né? Tudo começa num sentimento.
E foi exatamente aí que começou o problema desses espíritos todos que estão envolvidos nessa história. Começou no sentimento do homem, né, do marido, de Joaquim, pela escrava, gerando os filhos, né, dois filhos dessa relação, o que causou os ciúmes na mulher, a revolta, o ódio, o que levou ela a fazer, né, a vender a mãe e a judiar dos filhos, fazer sofrer os dois filhos. Mas tudo começou num sentimento, né, numa paixão que o Joaquim não soube controlar e se desviou, né, saiu do casamento e foi tudo decorrendo disso, né? Então, quando a gente estuda no Espiritismo que às vezes um ato ou uma paixão pode custar séculos de sofrimento, a gente tem um exemplo aqui. São séculos de sofrimento envolvendo vários espíritos, a história de vários, porque um ciúmes, uma revolta, uma mágoa gerou ódio em três outros que, e por sua vez, vão ficar, né, presos a essa situação. Então, é uma situação, e quanto disso a gente não vê acontecer no mundo, né? Então, quando tudo assim, né, se o evangelho é colocado em prática, né, as coisas mudam. Então, é nisso que a gente tem, é um exemplo muito, muito ilustrativo dessa situação, porque um sentimento gera um pensamento gera ação, a ação vai desencadear o destino. Então, o destino, nesse caso, né, são séculos de sofrimento, de acordo com que a pessoa, de acordo com o que a pessoa reage, da forma como ela reage à situação. O Emmanuel fala no livro do Pensamento e Vida, né? Você pode ter uma vida feliz ou você pode ir para o abismo. Se você não souber escolher a tua reação diante de uma situação, de uma paixão, de um vício, você pode estar fazendo, né? Começando aí séculos de sofrimento que vão, né? Esse sofrimento vai envolver não só essa família, né, o Joaquim, a esposa, a escrava, os filhos, mas também quem vai gerar, né, essa mulher, é a mãe, como o César citou, são quatro espíritos que vão estar envolvidos ali. Então, é muito ilustrativo, né, e é algo assim que se a gente parar para pensar, assim, como que um ato, um sentimento não controlado ou não é, né, não colocado em sublimação, né? Porque quando alguém, né, que se sente atraído ou se sente apaixonado e se não é algo certo, né, fora do casamento, por exemplo, você pode ter o perdão da outra pessoa, mas você pode receber o ódio, você pode receber, né? Então isso vai gerando, é como uma bola de neve e só aumenta com o tempo. Então é muito delicado, né? Sem dúvida. Yuri? Se isso tinha pensado também quando fala quadro doloroso, eu pensei quadros dolorosos, não pluriel, porque assim todos nessa história falharam, todos eles, a mulher celosa, como falou allí, o homem atirado pelo sexo, os filhos que na vingança e a mulher que não tive fortaleza tampouco, não? Porque se a gente pensa escrava, ela foi levada e como aí fala que ela morreu de tristeza, ela não supo como levar a situação, não? Então, todos eles aí foram, falharam no que eles fizeram. E estava pensando assim, essa parte quando fala, não, que os benfeitores tentaram ajudar para eles, como se eles queriam não levar a vontade deles noutra direção, mas eles escolheram outra coisa, não? Então aí quando a gente pensa que o livre-arbítrio não é sempre de cada um de nós, porque as leis divinas estão para nossa felicidade, mas a gente escolhe, não? E todos ali puderam
haver escolhido uma coisa diferente, mas a lei divina não força ninguém, não impõe nada, e a gente vê essas consequências, porque esse quadro doloroso finalmente é simplesmente consequências de escolas erradas de todo mundo, não? E isso leva a essas reencarnações compulsórias, porque ninguém deles pode decidir, ninguém deles pode planificar algo, são simplesmente o que vai ali e nesses casos, quando a gente vê esse tipo de espíritos, a gente pensa na bondade divina, não? Porque se eles puderam escolher, que vai escolher? Né? Continua na vingança e ali os benfeitores que escolhem para eles sabem que é melhor. Então, eu pensei também nesses laços energéticos, como são fortes, não? Porque a gente pode pensar, os laços mais fortes são os laços de amor, mas também os laços de vingança, os laços do ódio são muito fortes que seguem por vidas e ciclos e reencarnações. Então, eu acho muito bonito este capítulo. Tem muita informação, não? A lei de causa e efeito, essa deformação do perispírito, enfim, tem muito para refletir. Refletir. Obrigada. Obrigado, Yuri. Daniel? Boa noite. Isso que o Yuri falou, realmente a gente tem várias análises, né? Eu fiquei refletindo sobre a deformação do, do perispírito, que é, nos capítulos anteriores ele descreveu aquela mulher que acabou virando um lobo, né? Acho que era isso, né? Um lobo. E aí agora, pelo que o, o Ale explicou, pessoas, isso, vê se eu entendi certo, os ovoides é o resultado de pessoas que, num processo de, como que é a palavra? Ideia, vão ficando fixa, e aí até que isso vai, eles momentos que vamos, o perispírito vai se deformando até ficar nessa forma, é isso? É isso, não sei se eu entendi a explicação, mas pelo que eu entendi é isso, né? Então ele era um espírito e é aí que ele vai se deformando até virar isso aqui. Aí eu fiquei refletindo sobre a plasticidade do perispírito, né? Na capacidade dele né, de tomar formas eu não tinha essa compreensão de que ele poderia ter essas diversas formas, né, de acordo com o pensamento, né, só com a força do pensamento ele é capaz de ter e aí eu até fiquei interessado, acho que você comentou de um livro, de um brasileiro, né, que é sobre perispírito, né, que eu achei bem interessante, eu até vou começar a ler, que eu achei isso incrível, essa explicação do- de, de forma, né? Mas é isso. É um processo, né, que envolve muitas coisas, né? Mas para que a gente possa entendê-lo, é preciso colocá-lo num contexto que nos é familiar. Por exemplo, se nós pegarmos uma pessoa doente mental, que fique entregue a si mesma, a um Alzheimer, ou uma esquizofrenia, ou uma psicose grave, ela vai ter uma tendência a ir se concentrando só no seu mundo mental. E ela vai parar de comer, ela vai parar de se limpar, ela vai parar de cuidar da higiene, da casa dela, porque ela vive naquele mundo, né, que é essencialmente mental. Então, ela vai perder o corpo. Se ela ficar entregue a ela mesma, ela vai perder o corpo. Não é diferente do que está acontecendo com esse espírito, né? Ele tem um corpo,
perispiritual que ele não cuida, que começou a ser a hipnose, a auto-hipnose é tão grande que o espírito começa a descurar, né, a deixar de lado a sua condição física perispiritual. E ele passa a viver cada vez mais no estado mental. É a mente que passa a ser a única realidade dele. Mas quando a mente passa a ser a única realidade dele, ele começa a perder contato com a realidade, né, do plano no qual ele está encarnado perispiritualmente, digamos assim. Né? E ele vai a um ponto que, bom, o corpo perispiritual começa a sofrer alterações, degradações, e ele vai aceitando, né, que já que ele não tem utilidade, as pernas não têm mais utilidade, os braços não têm mais utilidade, né, todo o corpo perispiritual não tem mais utilidade, ele vai assumindo a forma daquilo que tem utilidade, que é a forma da mente, né, que é a forma do cérebro, né, e ele acaba virando uma forma como a da Cabeça. cabeça, né, um ovoide. Então, são espíritos que se reduziram a uma auto-hipnose grave, né? Na qual eles pararam, é como se fosse uma pessoa que nós hipnotizássemos ou que ela se auto-hipnotizasse e ela parasse, né? De comer, de todos os cuidados normais, né? Então, ela passa a ser uma mente envolvida por uma massa que sobrou do perispírito, né? Que foi o que sobrou, é só o que ela precisava, e esse é o único contato dela com a realidade na qual ela está vivendo, né? Então é realmente um processo assustador, né? Mas é diferente do que nós conhecemos? Não é. Porque se nós deixarmos um doente mental entregue a ele mesmo, ele em algum tempo perde o corpo, ele vai a óbito, né? Ele morre, ele vai definhar, né? Ele não come, ele não bebe, ele esquece, ele vive, não escova mais os dentes, ele não, o corpo vai perdendo importância porque ele está vivendo naquela realidade, né, do tormento mental dele. Luciana? Eu tinha um comentário e depois uma pergunta. Quando ele fala do parasita, né? Eu fiquei pensando, essas críticas que tem das obras, né? Do André Luiz, do Chico, que fala que é ilusão, que é fantasia, a pessoa não estudou a obra, né? Para fazer um comentário desse, porque olha o nível da comparação que ele faz, né? Como que é impressionante assim a inteligência e o conhecimento de fazer uma comparação dessa. E a minha pergunta, eu fiquei bem assim confusa nessa parte dos três que vão seguir essa obsediada, né, quando ela for reencarnar. Se eu entendi bem, essas três consciências, eles não têm noção de que eles vão acompanhar. Eles estão simplesmente ligados pela vibração, digamos assim, pela ânsia de vingança que eles têm. Então, é isso mesmo? Sim, Lu, e eles vão ficar conectados nela, no perispírito dela, do jeito que estão, né? E ela vai reencarnar, ela vai entrar no processo de redução perispiritual e eles vão continuar ligados nela, né? Então, ela vai passar uma infância atormentada, porque vai ser uma criança que vai viver em pesadelos, né? Então vai precisar de Viver tratamento, doente, vai viver assim. doente, vai ter, às vezes, problemas psiquiátricos graves, né? É, pode ouvir vozes, né? Pode ser uma criança que vai ser considerada como uma psicose, porque ela ouve vozes, né? Ela pode manifestar múltiplas personalidades, como há casos registrados na psiquiatria. Isso pode tomar muitas formas, né? Muitas configurações, só Deus sabe, né? E qual é o objetivo da espiritualidade? Não tem outro caminho para tirá-los dessa situação, para demovê-los dessa situação, né? Tudo que eles tentaram
não funcionou porque eles escolheram, como a Yuri, né, lembrou, eles escolheram essa situação. E eu imagino Então, que casos assim devem até causar casos de aborto pode espontâneo também, né? causar, pode ter que reencarnar mais de uma vez, porque podem ser reencarnações muito dolorosas para a mãe, com probabilidades muito altas de dar errado, né? Então, tudo são casos complexos, né? E quem vai ser a heroína que vai receber essas criaturas pode ser, né, uma alma muito boa, como pode ser também uma alma atormentada, né? Numa favela qualquer que engravida, nem percebe que engravidou, né? Então, mas o objetivo ele fala de milhões, né, que reencarnam assim. O objetivo é que venha, que saia do plano espiritual, para que eles sejam tirados daquela condição, para que alguma coisa mude no processo, né, que eles estão vivendo, né? Por exemplo, ela vai reencarnar, ela ainda não perdeu a forma humana, ela tem a forma humana, né? Ela vai formar o corpo físico dela, ela vai crescer, vai ser uma moça que vai ser atormentada pela ideia de ter filhos. E essas crianças, né, vão reencarnar, né? Só Deus sabe, né, que tipo de problema vão poder ter depois, quando elas reencarnarem, né, as crianças e a mãe. Porque até a forma humana elas perderam. Então pode nascer aqueles casos de teratogênicos, né? Com monstruosidades, pode nascer aqueles casos de crianças que nascem cegas, surdas, mudas, Nasce às vezes sem a parte do em corpo. partes do cérebro, porque o perispírito, né, perdeu é como um disco rígido que foi arranhado em vários pontos e na hora de rodar o programa não consegue rodar direito, né? Então, nós temos no nosso sistema de chakras, né, a informação registrada do processo reencarnatório. Por isso que ele acontece automaticamente. Mas num indivíduo que está tão alterado, né, como é que isso vai se fazer? Então, tem muitos fatores aí que vão entrar em jogo, né? Se a mãe é uma pessoa, né, espiritualmente equilibrada, se ela vai ter recursos de espiritualidade, de passe, de religião, o esposo, né? Então, tudo isso vai entrar em jogo. Só Deus sabe, né? Mas são reencarnações compulsórias. É, não dá para planejar muito, né? E sim, antes de passar, Yuri, você tem toda a razão. Quem fala, né, faz esses comentários com relação às obras, realmente não as estudou. E às vezes tem tanto medo que seja verdade que prefere negar. E, e como é que um homem, né, que era um, um caipira de Minas Gerais, entre aspas, né, pode receber esses livros e então é aí que a gente vê que, né, e dar informações que até os médicos não sabem, na verdade, né, porque é uma coisa muito precisa da biologia, né? E tem também um outro texto, né, no Evolução em Dois Mundos, que ele fala de um parasita, acho que das plantas, eu não esqueci de que planta que é um parasita, mas ele, ao invés de chamar de parasita, chama de ele dá outro nome, esqueci o nome que ele dá. E hoje a medicina, as pesquisas em biologia chegaram à conclusão de que era realmente é uma simbiose, né? Tem o parasita que destrói o hospedeiro, né? E tem o que faz um processo de simbiose no qual ele convive com o hospedeiro, né? Os dois acabam se beneficiando da convivência. E André Luiz usa um dos dois termos, né? Mas que contrariava o termo da biologia tradicional. E aí as pesquisas agora recentes mostram que, na verdade, André Luiz estava certo. Quer dizer, só quem não estuda, né, Dr. Décio Iandoli, né, e ele já fez palestras e estudos e mesmo publicações científicas na revista Psychiatry Research, se eu não me engano, que mostram, né, os avanços, as previsões que André Luiz fez
pela mediunidade do Chico e então é ignorância, né? Quem fala uma coisa dessa, infelizmente a gente ouve, né? Eu já ouvi pessoas fazendo críticas que você fala, realmente a pessoa não entendeu nada, né? Oi, Yuri. Eu ouvia tomar nota que assim que também essa infância é difícil, a adolescência é difícil, que essa mulher não vai entender, mas que ela vai começar a melhorar quando os filhos cheguem finalmente, não? Mas aí a gente lembra quando o Chico fala que como é difícil reencarnar, porque assim pode ser que esses filhos cheguem e pela relação que eles têm de vingança, de ódio, de orgulho e isso, pode ser que eles não tenham uma boa relação mãe-filhos, não? Quantas histórias a gente vê assim que as mães não falam com os filhos, tem muitos problemas, então como você diz, não, só Deus sabe o que vai acontecer, mas nesses casos a gente poderia pensar que seriam relações muito difíceis, não? E aí entende essas que nas nossas famílias é que aí encontramos os nossos mais grandes inimigos, sabe? Que a providência divina nos leva juntos para essa reconciliação, mas ninguém sabe o que pode acontecer. E se ela tem isso nela, porque orgulho não se desfaz, a, a, se ela ela vai continuar sendo o que ela sempre foi. Então, ela vai chegar nessa nova encarnação com as mesmas características, a mesma individualidade dela. Então, é difícil, não? É difícil e aí entendemos como temos muito que trabalhar em nossa própria família. E nessa questão dos parásitos, eu escutei um vídeo que falava de um microbiólogo mexicano, mas ele falava dos parásitos que estão na microbiota do ser humano e de como na uma universidade dos Estados Unidos eles fizeram testes, não, dos parásitos com as ratas e como as ratas eram levadas pelos parásitos a se entregar seus gatos, não? Tem uma história grande nisso, mas falava que são os mesmos parásitos que nós temos. Então eles falam, não, se eles estão levando os ratas a atuar na forma, eles controlam a nós também. Então a gente tem esses parásitos que nos controlam de certa forma, mas essa comparação entre o que acontece no mundo espiritual e aqui na vida, finalmente é um reflexo, não, das coisas que acontecem. Simples, obrigada. Na, na verdade, Yuri, é uma coisa, o capítulo que nós vamos estudar na sexta-feira, ele, ele se chama Cooperação. E ele vai mostrar que, para aqueles que depois virem isso, né, um capítulo do livro Pensamento e Vida, capítulo 3, e que nós provavelmente vamos ter que estudar também em 2, 3 semanas, no mínimo, né, pelo que eu já vi. Então, ele fala, né, que todos os processos da vida são cooperativos, né? Então, na verdade, o efeito desses parasitas sobre as ratas, né, é porque as ratas são seres, né, instintivos, não conscientes e que vão, né, reagir ao meio, de uma forma diferente de um ser humano. Mas nós temos, né, se nós lermos com atenção os livros de André Luiz, nesse próprio livro que nós estamos lendo, né, acho que nesse capítulo ou no próximo, ele vai ter, tem uma frase lá que deixa muito claro isso, né, que nós somos uma consciência controlando milhares de consciências em evolução, né? Então, por que que Deus nos daria um corpo isolado do mundo, né? Por que que o nosso intestino serviria só a... Por que não colocar nele criaturas que vão trabalhar, evoluir, aprender, né? Naquele processo? Então, assim, no nosso estômago, na nossa pele, né?
Então nós vemos mas nós quando temos, né, a consciência que temos, nós começamos a ter, né, o entendimento que nós somos, né, a consciência principal fazendo a gestão desse sistema todo pelo uso da nossa vontade, das nossas emoções, né, do nosso processo mental. E elas não vão ter o mesmo efeito em nós, mas pode ter em alguns seres humanos efeitos nefastos, mudando até comportamento, porque essa pessoa não tem ideia de que ela determina como consciência principal o que vai acontecer nela, né? Então, a tendência desses seres inferiores, dessas consciências, é obedecer à consciência superior, né? Sobretudo porque eles não têm consciência ainda, né? Então, é muito vasto, né, o universo. Tudo isso está nas obras espíritas, né? E qual a dimensão do estudo de estudo? Como é que nós vamos avançar cientificamente na compreensão disto, como é que nós vamos entender as consequências, né? E o que André Luiz procura já nos mostrar de cara, né? Porque ele poderia ter explorado mais os aspectos científicos, médicos, biológicos, mas ele quer dizer, não importa tudo isso, isso vocês vão descobrir com o tempo. Mas entenda desde já que tudo isso se resolve com perdão. Todo o custo que está tendo esse sofrimento todo teria se resolvido se essa mulher falasse, olha, né, tudo bem, né, não vou, meu marido, né, teve essa aventura antes de eu me casar com ele, é um homem mais velho, né, se ela tivesse ainda a compaixão de socorrer essa mãe com as duas crianças, né, é por isso que a evangelização da alma humana é o nosso maior desafio, né? Porque, sim, a compreensão desses processos virá com o tempo. Nós levantamos alguns aspectos disso, né? Como é que vai ser a reencarnação? Como é que essa mãe vai se portar tendo quatro consciências ligadas, né? Ao bebê, três mais o bebê. Como é que vai ser a infância? Né? Tudo isso a gente pode estudar de um ponto de vista não só espírita, mas médico, biológico, psiquiátrico, né? Mas, no fundo, a questão é uma questão, né? André Luiz quer mostrar que o que Jesus disse há 2000 anos atrás é o remédio, né? Se nós entendêssemos isso, muitos dos sofrimentos que nós temos, né? Quem é machucado, ofendido, se fosse capaz de perdoar, não ficaria preso, né? Quem errou, se reconhecesse o erro, né, se arrependesse e tentasse refazer o caminho, não ficaria preso. Então, são todos esses processos, mas todos eles passam, né, pela evangelização da criatura humana. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar nesses ciclos, né, de sofrimento e de dor. Mas são casos, isso a gente não pode imaginar que fica aqui, né, porque nós estudamos e todas essas considerações paralelas que nós levantamos, tudo isso vai ser objeto de estudo no futuro. Tudo isso vai ser objeto de estudo no futuro. O próprio fenômeno, né, da plasticidade do perispírito é um fenômeno em si, né, que mostra a importância do corpo físico como um peso, né, uma forma que dura, resistente, que obriga, né, o espírito a uma disciplina. É todo né, a matéria, ela tem uma importância para nós fundamental, porque ela é essencialmente disciplina, né? Então nós aprendemos, mas ela nos disciplina. Nós temos descargas emocionais, elas atingem o perispírito e atingem o corpo, mas é uma proteção, né? Porque senão essas descargas seriam direcionadas, né, imediatamente àqueles que são os alvos delas. Então, e nós acabamos sendo, né, os primeiros alvos dessas descargas emocionais,
que acabam criando doenças ou que acabam criando bem-estar, equilíbrio, dependendo da qualidade da emoção. Então, tudo isso, né, a importância do pensamento, a mente, né, a questão da vontade, a questão da evangelização da vontade, é vasto, né, e é muito bonito, porque nós estamos, na verdade, gente, estudando as leis da vida, né? Isso é como funciona o universo. E a ciência vai avançar, né, cada vez mais. É, a gente, quando conversa com pessoas que estão, né, estudando na área médica, muitos ficam muito decepcionados quando fazem a disciplina de psiquiatria, porque não sabemos. Pode ser genético, pode ser ambiental, pode ser isto ou aquilo. Descrevem os fenômenos, os estados, mas os estados podem ser descrição de 10 doenças, porque 3, 4 sintomas cabem numa doença, 3, 4 numa outra, né? Então, você vê que no mundo do psiquismo, a ciência médica ainda está perdida, né? Porque ela não tem as informações que já estão nesses livros. Enquanto que um psiquiatra espírita pode estar falando, bom, como é que eu faço para lidar com isso? Como é que eu detecto isso? Como é que eu ajudo a resolver isso? É, ele pode estar fazendo um outro tipo de raciocínio. O psiquiatra formado na escola tradicional, ele está perdido, porque, né, a esperança deles é o uso de medicamentos, né? E em todos esses casos, nós vamos ver comprometimentos kármicos, né? Você olha para o doente, o vê como uma vítima, e agora, diante de nós, ele é. Né? Mas quando essa menina reencarnar, por exemplo, vai ser uma criança muito doente, com problemas psiquiátricos, e nós vamos olhar para ela com piedade. Mas olha a história que está por trás. Né? E às vezes vai ter que ser tratada com medicação para acalmá-la, né? Para melhorar a situação dela. Então é um longo processo, né? Agora, tudo isso, se nós conseguíssemos nos evangelizar, ajudaria muito, né? Ajudaria muito, porque, né, muitos desses problemas nem aconteceriam. Mas é isso. Acho que por hoje nós podemos finalizar. Muito bom. E assim já estudamos o capítulo 7. Estudamos, né? Sempre fica muita coisa, né? Então, É, mas nós vamos, né, vamos vendo, vamos entendendo que é preciso, por mas quando nós exemplo, vamos ler uma próxima vez, a gente já vai ter, né? Ler exato, com exato. outra, com um E outro aí vem o histórico, né? acúmulo, né, dos conhecimentos que vão se juntando. Por exemplo, o estudo que nós estamos fazendo no Pensamento e Vida agora, né? Para quem não está podendo vir, né? Depois está lá no YouTube, né? Se puder, acompanhe quando puder, porque pode ser útil para esses estudos. Tem tudo a ver com isso tudo, né? Então, vale a pena. E o que o Daniel falou, né? É importantíssimo, né? Por exemplo, é o Zimmermann, né? Eu esqueci o Salmino. Zalmino Zimmermann, né? Perispírito chama o livro e é realmente um compilado realmente de todos os aspectos importantes do perispírito. Tem um capítulo sobre a plasticidade do perispírito, um outro sobre perispírito e doença. É um livro que eu diria não vale nem a pena estudar no sentido que nós estamos estudando aqui agora, mas é um livro para, estudando as obras que estudamos, ter ao lado para poder entender, né? E por servir de suporte, né? Como o Alexandre usou, né? O Só em dois Evolução em Dois Mundos,
né? Esses livros todos são livros que servem de suporte, né? Porque eles têm que ser estudados e reestudados sempre. Mas é maravilhoso. Nós estamos realmente diante de um tesouro precioso. Muito bom, amigos. Vamos então finalizar por hoje, né? Que no Brasil a hora já está avançada. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos, pois em meio às lutas de cada dia, à complexidade da vida, as provas e expiações que nos são próprias ou que acompanhamos de perto nas nossas jornadas. Nós agradecemos, Senhor, pois a luz que recebemos, que vem do vosso amor, que vem da bondade destes espíritos superiores, que possa servir-nos, que possa dar-nos a possibilidade de sermos úteis aos nossos irmãos, de melhorarmos nossa vida, de vivermos com mais sabedoria e equilíbrio, e de entendermos que seres de grande luz trabalham para que nós possamos despertar, crescer, nos integrarmos às hostes destes que servem ao Senhor, à luz, ao bem na terra. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.